o meu convidado e a gente bater um papo muito bacana, porque a partir de agora vem muita informação para você aqui no programa TV BR Entrevistas. Eu estou falando do doutor Marcelo Hutzen. Como é? Hutzen. Marcelo Hutzen. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutor, é um prazer ter você aqui comigo. Prazer é meu. Eu sei que a correria é grande, é difícil, mas conseguiu encaixar uma horinha na agenda. Sim. E principalmente para a gente falar sobre esses dois temas, autismo e esses perigos que rondam a nossa criança, as nossas crianças na internet. Sim. Você é psicólogo de formação, não é? Não, eu sou psicopedagogo. Psicopedagogo. O que é essa diferença? Qual é a diferença do... O psicopedagogo trabalha as dificuldades de aprendizagem. Então, o psicólogo trabalha as questões emocionais, as avaliações cognitivas para saber se a pessoa está dentro de um padrão esperado. E o psicopedagogo não faz testes, não aplica testes, né? Testes para porte de arma, testes para direção, isso o psicopedagogo não pode fazer. Então, se ele for psicólogo também, aí sim. Mas, no caso, o psicopedagogo trabalha só com as dificuldades de aprendizagem. De aprendizado. Tá. Né? Que tem tudo a ver com autismo, né? Isso. Qual é o nome da escola lá, do centro que vocês trabalham? A nossa é Clínica Espaço Aprender. Clínica Espaço Aprender. Isso. A gente começou com uma escola de reforço. Escola de reforço? Isso. A gente era Espaço Aprender, apenas escola de reforço. Então, a gente trabalhava com crianças das mais diversas escolas, né, escolas particulares, escolas públicas, que tinham dificuldades escolares. Não conseguia aprender a ler, não conseguia aprender a escrever, tinha dificuldade na matemática. E aí, nisso, apareciam várias crianças com patologias, com síndromes, com autismo, com coisas sem nome, porque tem muita coisa que a gente não sabe o nome. Ainda não está classificado, não tem... É porque o Manual de Diagnósticos, né, o DSM, que é famoso na área da saúde mental, ele vem sendo reformulado ao longo dos anos. Então, alguns sinais juntos é que formam uma patologia, porque a gente não tem um lugarzinho específico para dizer que a criança tem dislexia, por exemplo. Sim. Não dá para fazer um exame de sangue, não dá para fazer um teste e dizer, isso é dislexia. Não dá para fazer isso. É uma dificuldade que não se sabe exatamente bem aonde acontece, mas acontece. Tudo que é doença, tudo que envolve o cérebro, ele ainda tem um mistério, ainda há muita dificuldade de se chegar num consenso. Né? Porque ainda os estudos sobre o cérebro começaram com força na década de 90, porque os Estados Unidos resolveu investir, fez a década do cérebro. Então, a partir de lá, se começou a desenvolver equipamentos de imagem para a gente conseguir ver o cérebro funcionando, né? Então, até então, não se via o cérebro funcionando, se fazia eletroencefalografia, né? Hoje a gente tem tomografias computadorizadas, ressonâncias, que são capazes de ver em atividade os exames de imagem. Então, hoje em dia dá para pedir para uma pessoa olhar uma imagem, pensar em alguma coisa e ver o que acontece no cérebro dela. Qual é a área que vai atuar naquele momento? Só que mesmo assim a gente está falando de uma rede que tem trilhões de conexões, né? São 86 bilhões de neurônios, cada neurônio faz 10 mil conexões em média. Então, se tu misturar isso tudo, vai dar trilhões de conexões e a gente vê as coisas acendendo, mas não sabe bem aonde. Então, não existe ainda nenhuma máquina que possa fazer essa leitura, né? Que a gente tem os equipamentos, tem desde a eletroencefalografia, mas até as ressonâncias agora funcionais, a gente tem capacidade de ver áreas que trabalham sempre quando, por exemplo, vai enxergar alguma coisa. Quando eu estou enxergando você aqui, estou enxergando aquela câmera, então as áreas aqui de trás da cabeça vão se acender, porque eu tento processar os sinais visuais, tudo que entra pelos meus olhos, eu tento processar aqui na parte de trás da cabeça, né? E a gente sabe vários pedacinhos, a distância, porque eu não vejo um filme, eu vejo detalhes sobre o que está acontecendo aqui fora, como se fosse um sensor, sabe? Sim. Então, eu vou vendo esses detalhezinhos, aqui eu vi que tem uma coisa mais perto, outra mais longe, aqui eu vi um brilho, aqui eu vi uma forma, por exemplo, aqui assim, um pouco atrás da minha orelha direita, as pessoas reconhecem o rosto, né? Essa é uma das regiões que é difícil para o autista, entrando já no outra, né? Aqui atrás, tem duas metades, né? O cérebro é duas metades. Então, as duas metades de trás precisam trabalhar juntas para eu entender distância, forma, brilho, os vários sinais da imagem e formar isso numa imagem só, num objeto só, num rosto da minha mãe, por exemplo. É bem complexo o cérebro humano mesmo, né? A gente sabe disso tudo, mas isso ainda é muito pouco, né, para se entender por que não funciona em algumas crianças. Ou como é feito isso tudo, como é que se dá essa ligação? E quando não está funcionando, o que fazer para consertar?
Ô, Marcelo, já que você tocou no assunto, vamos entrar no autismo. Eu estava lendo que os dados, me corrija se eu estiver errado, eu sempre digo para o meu convidado, se né? eu souber. Eu sou leigo, eu faço uma leitura, eu sempre gosto de pegar 3, 4 fontes para não cair no erro de pegar um fake que está espalhado nas redes sociais, que é muito comum. E na pesquisa que eu fiz, uma em cada 110 pessoas, né, a média de uma para cada 110 pessoas, que ela tem um autismo, seja num grau leve, médio ou mais avançado. É mais ainda. Está maior que isso, já? Uma em cada 50 e poucas pessoas. Nossa, então se uma em cada 50, nós podemos botar então que no Brasil hoje tem perto de 5 milhões de... A gente tem um número bem grande de... Não sei se chega a esse número, teria que fazer a conta. A conta que eu fiz tinha dado 2 milhões, só que elas... ela fica maior porque com a mudança do manual de diagnóstico, né, na última versão entraram 2 critérios para a gente definir o que é autismo. Né? Um critério são as dificuldades de interação. Então, quando a criança tem dificuldades de interação, e aí desde bebezinho já dá para perceber, porque assim, o autismo são várias disfunções, mas tem algumas que aparecem em todos os autistas. Então, qual que é a mais comum? A principal é essa dificuldade da interação. A gente vai perceber na criança certas... tem aquela dificuldade nítida, que é não olhar nos olhos, né? Não dirigir a atenção quando uma mãe chama um bebê. Então, essas dificuldades básicas que qualquer criança a gente consegue perceber, no autismo é mais difícil. Mas tem crianças autistas que têm uma interação. Só que mesmo assim a gente percebe uma estranheza, sabe? Na educação infantil a gente vai percebendo, né, crianças bem pequenininhas, a gente percebe que tem uma dificuldade, ele não é normal, assim. Quando fala, às vezes não está nem aí pra gente, não dá bola, né? E é difícil uma criança que não dá bola para um pai e para uma mãe. Imagina, para um brinquedo. Para um brinquedo. Então, às vezes, a criança vai se fechando nela mesma. E uma segunda característica que hoje em dia entra no diagnóstico são os movimentos repetitivos, os movimentos, os hábitos restritivos. Assim, a criança só faz sempre da mesma maneira, só gosta de brincar sempre com um brinquedinho só. Ela fica horas e horas e horas mexendo numa rodinha de um carro. Então, esses hábitos que são repetitivos, ou os movimentos de estereotipia, que a gente chama que são os movimentos de balançar a mão, de ficar andando em círculos quando são maiorzinhas. Então, esses movimentos repetitivos junto com a dificuldade de interação são as características básicas que todos os autistas do espectro têm. E isso inclui muita gente, porque a gente tem autistas leves, que são do nível básico, né? Então, esses autistas, eles têm capacidade funcional, eles são bem funcionais, né? Eles desenvolvem bem a fala, porque eles conseguem se desenvolver. As dificuldades mais graves do autismo, eles não têm. Né? O que são dificuldades do autismo? O autismo, eu vou olhando para a área da visual aqui atrás da cabeça. Então, o autista, ele tem tanta dificuldade em processar esses sinais, porque o cérebro do autista é um cérebro rápido, não é um cérebro lento. Ele é muito rápido e ele tem muitas áreas conectadas, sabe? Então, quando ele vai tentar processar um sinal, quanto mais conectada é uma área na cabeça, mais ela trabalha. Então, ele vai ver uma coisa, entra muita informação visual e fica tentando processar. E ele dá quase dá um bug. Ele fica... E demora muito para desligar, porque uma pessoa que não tem um autismo, por exemplo, ela presta atenção no teu telefone, ou presta atenção na minha mão, e ela viu, reconheceu a mão, parou. Né? O autista não, ele vai... Né, o cérebro do autista, ele vai olhar para a mão, e vai olhar aqui para a mão e vai levar alguns segundos para desligar essa informação. Então, se eu mexo a mão e falo com a boca, ele não sabe se ele olha para a boca, se ele olha para a mão, se ele olha para o olho, porque são muitas informações, e aí ele não consegue juntar aquilo num discurso, ele não sabe o que eu estou dizendo, porque ou ele me escuta, ou ele vê, são muitas coisas, vai atropelando, então tudo vai entrando ao mesmo tempo e acaba que isso incomoda demais. É como uma pessoa que está, por exemplo, estressada, nervosa, que os barulhos começam a irritar. Né? A música que tem em volta não te atrapalha, mas de repente tu está nervoso, está incomodado com um problema em casa, e aí uma musiquinha mais alta já te deixa irritado, porque aquela música está se misturando junto com outras informações que estão o tempo todo na tua cabeça. E é mais ou menos assim que acontece com ele. Na mente do autismo. E aí ele fica tão estressado que da mesma forma que a gente fica estressado quando se irrita com isso. A gente começa a ficar com aceleração no coração, a gente começa a ficar nervoso, sem saber o que fazer, e eles têm que começar a fazer algum movimento, e aí vem as estereotipias, vem o andar em círculos,
vem o não olhar para nada, tentar não escutar, para poder gerenciar esse excesso de informações. Basicamente tenta se desligar daí do que está incomodando ele. E aí ele se fecha mais. E aí isso atrapalha desde pequenininho, porque quanto mais cedo isso acontece, né? Quanto mais cedo acontece, mais difícil é dele ir desenvolvendo a comunicação, porque a comunicação começa no bebê já. Se eu sou um bebezinho, eu olho para minha mãe, ela está me dando de mamar ali, eu já estou fazendo interações, ela ri, eu dou um sorrisinho, né? Já está vendo uma comunicação. Eu estou tentando decifrar o que aquele rosto está dizendo, e um bebê lá, com alguns meses, ele já consegue decifrar se a mãe está feliz, se a mãe está triste. Então, ele já tem uma linguagem ali, e a mãe também já consegue perceber ele, né? Então, precisa haver essa linguagem para que haja um desenvolvimento, porque eles vão fazer uma troca. Uma troca essa interação é uma comunicação sem fala. Tanto que um bebê maiorzinho, com 6, 7 meses ali, antes de falar as primeiras palavras, se tu apontar onde é que está o ursinho, onde é que está o pezinho do bebê, se ele teve bastante estimulações, né, se ele conseguiu manter contato, se ele não tinha dificuldades sensoriais, e ele teve bastante estimulação, ele já vai saber o que é o pé, o que é a mão, tudo antes de falar, o que é o brinquedinho, o patinho, a água, ele vai aprendendo essas coisas. E quando tem uma coisa que atrapalha lá de base, que é esses processamentos sensoriais, ele já não consegue organizar isso tudo, então fica tudo mais difícil, aí ele demora para falar, às vezes demora para caminhar, porque isso depende, porque a gente tem vários sensores, não tem só a visão, a gente tem a visão que é processada aqui atrás, a audição que é aqui do lado, e a audição fica perto das áreas de medo, então quanto mais eu me irrito, mais medo eu tenho, mais dificulta. Por isso que a audição e a visão são as duas que são mais afetadas. Que são as mais afetadas. Mas eu posso ter problemas numa criança com autismo, no sistema vestibular, que também fica dentro da orelha. O sistema vestibular é o que diz para, por exemplo, no celular, se eu viro o celular de lado, ele sabe que a tela virou. Sim. A gente tem dentro das orelhas aqui, uns anéis assim, que tem um líquido, e esse líquido circula, quando eu baixo a cabeça, ele vai para trás, vai para frente e vai me indicando que eu fui para frente. Esse é o líquido responsável pelo equilíbrio? É ele que vai fazer o equilíbrio. E tem assim também, para um lado e para o outro. Sim. E esse líquido tem que se ajustar com o olho já desde cedo. Porque a criança, a primeira coisa que ela começa a ter o controle é do pescoço e da cabeça para olhar para lá e para cá. Então, se eu olho para lá e eu quero ficar vendo a minha mãe aqui, eu tenho que saber que a minha cabeça está virando. Então, esse sistema vestibular tem que se comunicar com o olho e fazer uma coordenação, senão meu olho não fica fixo. Quando eu viro a cabeça, ele vai junto. Eu quero olhar para ti, eu posso olhar para ti assim, assim, né? Manter o foco. Verdade. Então, eu posso ler um papel mesmo que eu esteja assim, vou lá e vem cá, o olho fica sempre ali no mesmo lugar. Então, às vezes, a dificuldade está nesse sistema vestibular. Então, tudo é muito complexo para o autista. Gira muito, fica muito difícil para ele administrar, né? E aí, só para citar mais um ponto, porque é difícil saber as causas do autismo, né? Então, as causas, tem várias, pode ser causas genéticas, que se supõe seja a principal, mas ninguém é feito só de genética, a gente é feito de interferências do ambiente, a gente é metade genética e metade de tudo que acontece com a gente. Então eu vou fazer uma pergunta para ti, eu vou fazer essa pergunta agora, deixar para ti me responder no segundo bloco, eu tenho que pedir um apoio cultural. Claro. E eu quero saber no início do segundo bloco quais são as interferências externas que podem afetar no autismo. Pode ser? Pode ser. Você que está em casa, é um minutinho de apoio cultural e a gente volta já com muito mais com o Dr. Marcelo falando sobre autismo para você. TVBE Entrevista. Apoio Cultural Castelo Montenar. Supermercado Lúcia. Ambiente agradável. Climatizado com frutas e verduras frescas. Laticínios e frios. Bebidas, papelaria e linha pet. Venha conferir a sensacional Quarta da Carne, sempre com ofertas imperdíveis, além de pães, doces e salgados. Supermercado Lúcia, uma família unida para melhor atender a sua. Localizado na Rua Francisco de Matos Dutra, 111, Cidade Nova, Itajaí. Você sai do Beto Carreiro World, mas ele não sai de você. Neste mês, curta toda a fantasia de um dos melhores parques temáticos do mundo por apenas 10 vezes de R$12,50. Beto Carreiro World, a fantasia que te leva. Beto Carreiro.
sabor inconfundível, ambiente aconchegante. Isso você só encontra no restaurante Pizzaria Vovozena. Do almoço ao jantar, estamos sempre prontos para te proporcionar momentos deliciosos com as nossas tradicionais receitas de família. Aberto de segunda a segunda, das 11 às 14 horas para o almoço. E de terça a domingo, das 18 à meia-noite para pizzaria e happy hour. Venha aproveitar com a família e amigos. Restaurante Pizzaria Vovozena. Delivery pelo telefone 3248-4394. Baixe o aplicativo da 106 FM e ouça 24 horas a nossa programação. Música, informação, louvores e muita adoração. Para baixar o aplicativo é muito fácil. Entre na sua plataforma e digite 106 FM. É o primeiro da lista. Espere baixar, aperte o play e você já está conectado com a melhor rádio no segmento gospel. 106 FM. TVBE Entrevista. Gente, olha só, estamos de volta para mais um bloco do programa TVBE Entrevista. Deixa eu me arrumar aqui, que essa cadeirinha ela é meio desconfortável, esse sofazinho. Aí, às vezes, vai para um lado, vai para o outro, aí você em casa fica vendo, ele tá com formiga, como se diz no popular, que ele tá se mexendo direto. Isso aqui é meio desconfortável, gente, olha. Meu amigo, eu quero mandar um abraço agora para você que está nas redes sociais. Cibele Maria Schiffler. Boa noite, Cibele. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Jair Taylor. Boa noite, Jair. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Luiz Carlos Fidelis também. Boa noite, meu amigo, obrigado. Fabrício Pitela, grande Fabrício, da Upmove, o maior produtor de vídeo. Ó, tem dois produtores de vídeos aqui de Itajaí de conteúdo, que é o Fabrício Pitela, da Upmove, e o Marquinho da Duna. Esses dois são fera. E tem também o meu amigo da Power, o Jonas da Power. Esses três são os melhores. Se você quer fazer vídeo de qualidade, fala com esses três que não tem pra ninguém. Grande Giza, sucesso de audiência, credibilidade e responsabilidade ao noticiar diversos assuntos importantes. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Emerson Vieira Pimenta, meu irmão, assistindo. Fala, Pimenta. Elodie Lopes, assistindo também. Boa noite. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês. E eu deixei uma pergunta para o doutor Marcelo, quando terminou o primeiro bloco, que é o seguinte. Você falou que o autismo, ele tem os problemas de genética, né, que causam, né, que pode complicar, e também fatores externos. E o que são esses fatores externos? Que não se tem certeza, sabe? A gente tem muitas pesquisas, cada grupo de pesquisas tenta achar a causa para poder achar um tratamento e um melhor tratamento, a solução. Mas voltando aos problemas, né, as causas. Então a gente tem as causas genéticas, que se supõe causem a alteração, mas ainda não se identificou um gene, parece que são diversos genes que causam isso. Mas a gente tem causas que podem ocorrer no decorrer do desenvolvimento, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o nosso desenvolvimento do sistema nervoso, ele começa na gestação, né? Então, lá pela terceira semana de gestação da mãe, o sistema nervoso central começa a ser formado. Ele é a primeira coisa que é formada num óvulozinho lá. Então, lá na terceira semana começa a formar, a gente chama de tubo neural, e a partir dele depois vão começar a ser formados os órgãos. E ali, dependendo da nutrição, que é um dos primeiros fatores que influenciam em qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, né, ele está presente, porque dependendo da nutrição da mãe, dependendo de contaminações, né, se ela se intoxicar, a gente está o tempo todo sendo intoxicado por alguma coisa, pela nossa alimentação, pela água, por tudo. Então, isso pode afetar de maneira negativa no desenvolvimento, desde quando ele é um embriãozinho, um embriãozinho na fase, né, que as 4 primeiras semanas é a fase embrionária. Então, ali é uma fase muito crítica. O primeiro, até o final do 2º mês de gestação, que é quando as pessoas descobrem, na maioria das vezes que estão grávidas, é a fase mais crítica, que acontece a maioria das falhas na reprodução, né? Porque começa de uma célulazinha que vai se dividindo, se multiplicando, depois vai se especializando, e nesse momento, se faltar nutrientes, ele acaba causando algum defeito, né? Então, pode ser nessas fases, mas pode ser ainda depois disso. Durante toda a gestação, o sistema nervoso está sendo formado. Ele começa lá no início, mas ele vai ficar até o final da adolescência para terminar a sua formação. Então, é uma coisa que demora muito. E as questões sensoriais começam ali no 2º mês da gestação, já, com o tato,
A visão começa no final do primeiro mês, mas no segundo mês ela começa a entrar, começa a formar os pontinhos do olho. Então, esses sensores do corpo vão começar a ser formados. Então, no segundo, terceiro, quarto mês, até o quarto mês já está a audição, por exemplo, formada. Então, a criança já ouve ali. Então, tudo que ela escuta, né, na gestação, influências de som, às vezes são casais que brigam, que têm problemas conjugais. Então, isso tudo pode afetar negativamente o desenvolvimento de um bebê, porque todo o funcionamento interno da nossa fisiologia vai ser afetado quando a gente está depressivo, quando a gente está brigando. Então, a nossa alteração hormonal naquele momento... Isso, fora a nossa alimentação, que já tem antes. Então, isso tudo pode afetar o neurodesenvolvimento. E aí pode causar dificuldades depois porque a gente vai formando os sensores e vai usando eles. Eu vou escutando coisas no bebê, o bebê, né, vai escutando dentro da barriga o som da voz do pai, ele já vai reconhecer aquele timbre da mãe, os batimentos da mãe, ele vai escutando uma série de coisas. Vai sentindo, quando a barriga está maior, ele sente o tato aqui através do carinho, se não é um carinho já vai ter outro problema. Sim. Então, e toda vez que ele sente uma coisa, ele vai reagir. E isso vai formando as redes neurais. A gente não sabe bem como elas se formam, mas quando o bebê nasce, ele já tem alguns reflexos, reflexo do susto, que é aquele de balançar as mãozinhas. Então, é natural, ele vai perdendo depois, como vai controlando o sistema nervoso, porque a gente nasce com tudo sem controle e vai aprendendo a controlar. É isso que é o desenvolvimento. E essas integrações entre o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu sinto, vão formando redes, e essas redes vão se estruturando de uma certa forma ali na gestação. Então, tudo que acontece na gestação pode interferir negativamente. Tinha, há muito tempo atrás, a ideia de que uma mãe ruim produzia uma criança autista, mas isso depois já foi visto que não é uma verdade. Porque uma mãe ruim, claro, se eu tenho uma mãe que não cuida de mim, que me deixa num canto, que me amarra numa cadeira, tem todo tipo de problema, né? Sim. Mas isso vai, com certeza, prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Não tem nem como deixar de interferir. Vai interferir. Tem estudos que foram feitos que se deixa sem atenção, sem atenção materna com animais, foi feito estudo. Então, isso produz efeitos semelhantes ao autismo, as estereotipias, a dificuldade no contato do olho, porque gera um ser humano que é mais arredio, mais arisco, assim. Então, ele tem mais dificuldade de interagir com o ambiente. Mas não quer dizer isso que vai produzir o autismo. Então, as dificuldades são essas. E, além disso, tem as infecções na primeira infância, infecções auditivas, que estão sempre associadas a questão do autismo, porque elas ocorrem... Tem várias possibilidades porque assim, mas nada no cérebro, quando a gente começa a se inflamar muito, a gente começa a inflamar o cérebro também, causa inflamações. Inflamações no tecido nervoso, elas podem causar uma série de doenças, até as demências no final da vida, quando são pessoas que têm muito processo inflamatório durante a vida, ela começa a ter muita inflamação no cérebro e isso acaba deteriorando as redes neuronais. Então, tem pesquisas tentando entender o quanto as inflamações causam problemas. Então, crianças que têm uma gestação que não foi tão boa, que são mais suscetíveis a contrair os mais diversos tipos de doenças, ou ambientes que têm esses vírus, bactérias que acabam afetando a criança, ou a nutrição ruim, ou tudo isso junto acaba prejudicando a criança. E o problema do autismo é que quanto mais tarde a gente começa a tratar, e o tratamento são as estimulações. Se a criança tem dificuldades sensoriais, ele vai ter que trabalhar com uma terapeuta ocupacional, que é uma profissional, que entende de como se desenvolve essa questão de eu fazer o movimento correto, eu andar corretamente, eu conseguir controlar a minha audição. Eu não falei do tato, mas às vezes a criança é hipersensível ao tato, então encostar nela causa reações em cadeia que ela não sabe o que fazer. Em cima disso que você está falando, Marcelo, só pegando esse teu gancho, pegando um gancho na tua explicação, qual é a importância da família, do pai, da mãe, detectar esses sinais o quanto antes? Porque se a gente for analisar hoje, a mãe fica com o filho, se ela trabalha fora, ela fica ali 4, 5 meses no máximo. E isso quando fica esse tempo todo com o filho. Na verdade, na maioria das vezes ele vai para uma creche, fica lá. E aí a pergunta é duas perguntas numa só. Qual a importância da família no desenvolvimento do autismo ou no retardo do autismo, das ações do autismo na criança? E qual a importância do Estado, da mão do Estado dentro de uma creche, seja ela municipal, estadual, para
que tenha um profissional qualificado lá para poder detectar isso aí. Porque se você fala que quanto mais cedo detectado esse problema, muito mais fácil o tratamento, você pode chegar a ter um resultado muito mais favorável. Então, qual a importância disso tudo? Então, vamos começar por partes. Isso, São vamos muitas lá. perguntas. Então, a importância da família, vamos começar por aí. Então, uma família que está atenta à sua criança, né, atenta ao filho, né, e uma família informada, porque não adianta eu ter uma família que presta atenção no filho, mas não tem informações. Porque o autismo não é uma deficiência visível. Ela não é uma... nasceu com uma perna, faltando uma perna, ou nasceu sem enxergar, nasceu sem ouvir, que daí se percebe logo... síndrome de Down, que já traz síndrome de Down, físico, que tem, né, que a genética já é aparente, né, as alterações genéticas já são aparentes. Ou faltou oxigenação, ficou internado na UTI, e aí desenvolve paralisia cerebral ou qualquer outro tipo de dificuldade também do neurodesenvolvimento, mas que acontece ali na hora do parto. Então, mesmo uma mãe e um pai que prestem atenção no seu filho, queiram o melhor para ele, às vezes não enxergam que não está acontecendo corretamente, né? Então, é importante que os pais se mantenham informados. E aí o Estado também já entra com um papel, que é de informar a esses pais, né? Quanto mais informações forem disponíveis para a população em geral, né? O ideal é que tivesse curso de pais, né? Formação para pais. A gente tem formação para quando vai casar, tem lá um curso, né? Sim. Mas devia ter um curso, uma formação para os pais, para eles saberem, o desenvolvimento acontece assim, com tantos meses a criança vai sentar, com tantos meses ela tem que fixar o olhar, tantas semanas tem que fixar o olhar, tantos meses tem que sentar, se não acontecer tal coisa, tem uma suspeita de algum problema, precisa procurar algum especialista para ver se está tudo ok, né? Para checar se está tudo dentro do desenvolvimento. Porque quando são casos que se percebe bem cedo, é mais fácil de estimular essa regulação da criança para que ela consiga interagir melhor, para que ela consiga se estressar menos, porque toda criança, quando ela não consegue interagir com o ambiente, ela se estressa. Como a gente se estressa com o trabalho, aquela criancinha, aquele bebezinho está se estressando porque ele não está sendo compreendido pela própria mãe. Então, ele chora porque o barulho está alto e a mãe acha que ele quer comida, então ela vai lá e dá comida para ele. Não é isso que ele está querendo. Então, ele se estressa. E quanto mais isso acontece, mais difícil para ele se regular. Então, se a gente descobre que se a gente percebe, ele não está olhando, ele não sorri, ele não faz aquele sorriso que as crianças fazem, ele sai, qualquer coisa deixa ele muito irritado ou deixa ele muito ausente, ele fica muito paradinho, um bebê muito paradinho, a gente tem sinais para desconfiar e procurar alguém que possa verificar todos os itens do desenvolvimento para ver se a criança está ok. Se ela não estiver ok, já se começa uma estimulação. E aí... A grande dificuldade no Brasil, né, no nosso país, é que é muito caro se estimular. São muitas horas de estimulação. O ideal é fazer o dia todo, né? Mas é inviável para alguém, né, tanto para o governo, né, para o Estado, manter uma estrutura, né, para atender as crianças, quanto para a família bancar isso. Bancar isso aí. Agora que tu falou sobre isso aí, Marcelo, eu vou pedir um apoio cultural já, mas só um pouquinho, Renato, que eu quero finalizar só colocando rapidinho para você que está em casa, presta atenção, você que tem alguém que tem autismo na sua família ou algum amigo, presta atenção, que no ano de 2012, a lei 12.764 foi uma lei do ano de 2012 da Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Tratamento do Espectro Autista. Essa lei é o seguinte, ela coloca o autismo junto com todas as doenças com certa deficiência. Coloca tudo junto. Ou seja, com isso, você que tem filho autista, você vai gerar custos, porque não tem no colégio, não tem no estado, no município, né? Colégios que tenha professores preparados, pessoas qualificadas ao ponto de poder dar esse suporte educacional para um autista. Com isso, você vai ter, quando você for querer uma melhor para o seu filho, você vai ter que ir para umas escolas especializadas, que tenha todo o aparato pedagógico, todas as pessoas qualificadas para isso. Não seria exatamente a escola preparada, né? Porque a ideia é que as pessoas portadoras
de deficiência, seja qual for, ela possa se integrar à sociedade. A gente tem um hábito como sociedade de excluir os problemas, né? Sim, só que para ti botar ela num colégio, para ti fazer essa... Aí eu preciso de um acompanhante, já que eu não tenho um professor, né, toda uma estrutura, professor, porque tem escolas, por exemplo, São Paulo tem psicopedagogo, tem psicólogo. Só que o Estado não mantém isso. Nas escolas públicas não tem, nas particulares já é difícil manter, porque é uma estrutura cara. E aí teria que ter os acompanhantes terapêuticos, que são as pessoas que podem acompanhar na aula ou fora dela. Porque se a gente for analisando tudo que o doutor falou até agora, se a gente for fazer essa inserção de forma errada, sem o acompanhamento de um psicopedagogo, ao invés de ajudar, você vai estar complicando ainda mais, você vai estar agravando. É que não é só o psicopedagogo, né? Quando a gente fala de questões sensoriais, motoras, a gente está falando de terapeutas ocupacionais, a gente está falando do psicólogo. Uma equipe bem maior, né? Porque se a criança tem uma dificuldade, os pais também têm, né? Porque a criança não consegue se comunicar com os pais também não conseguem entender a criança. Então, e os pais ficam com aquela sensação que a gente chama de luto, né? De tentar fazer o luto daquele filho perfeito, ideal, que todo mundo faz. Todo mundo faz. Até o meu filho não tem nenhuma das características, mas ele não vai ser aquilo que eu quero. Ele vai o tempo todo me mostrar que esse filho que eu projetei, que ia fazer 1001 coisa, não existe. Não existe. Né? Então, quando uma criança vem com uma dificuldade maior, né, seja que tipo de deficiência, que tenha nome ou não tenha, os pais precisam primeiro fazer o luto daquele filho que era ideal, porque é uma distância muito grande, fica muito nítido. Porque ele sofre com aquilo, aí tem vergonha, uma mistura de vergonha, uma mistura de eu não consegui fazer o que eu devia, eu falhei, né? Aí entra aquilo que a gente falou antes, que acaba até atrapalhando a família. Atrapalha, porque daí há um desespero por uma procura de uma cura, né? Que é um item que a gente nem falou, né? Que os pais tendem a procurar uma cura e é uma cura que não é possível de se fazer assim. Não existe uma cura para o autismo. Eu vou lá, dou um remédio, ou eu tenho uma solução de 2 meses que vai resolver. Não tem. Eu vou pedir, em cima disso que tu falou, que tem tanta... Gente, aqui é o seguinte, ó, eu sei que você em casa também fica... Marcelo, doutor, você não tem noção, o pessoal briga quando a gente para no meio, mas infelizmente, porque tem um apoio cultural, a gente é obrigado. Mas já que você tocou nesse assunto da cura, que alguns pais buscam, e do problema do pai em idealizar um filho perfeito e a forma que ele age em relação a isso, nós vamos falar no próximo bloco. E para finalizar esse bloco, tudo que nós estávamos falando por causa daquela lei é o seguinte... você vai acabar procurando e você vai ter um custo em cima dessa educação, dessa preparação para o seu filho. E o Estado, por lei, ele é obrigado a ressarcir você. Então, tudo que você investe no seu filho autista, você pode e deve pegar um advogado e buscar junto ao Estado ser ressarcido, porque isso é lei. E você tem esse direito. É óbvio que o Estado não vai informar você. Porque se você vê poucas informações, né, doutor, em relação ao autismo, em relação a tudo. E a falta de informação, muitas vezes, prejudica a própria autista, né? Então, porque precisa entrar na justiça para conseguir os direitos. Né? E se você entrar na lei, na justiça, pega o advogado, você tem direito. E só quem tem sabe que o custo é altíssimo. Então, gente, faça valer seu direito, vá atrás do advogado. Eu vou para um apoio cultural rapidinho, dentro de 1 minuto a gente volta. TVB Entrevista. Apoio Cultural Castelo Montenar. Quer saber quais são as últimas novidades em tecnologia, presentes, vestuário e games? Venha para o Camelódromo de Itajaí e saia com o produto que você procura. São mais de 100 lojas com os mais variados itens e serviços num ambiente amplo, agradável e seguro para você e sua família. Tudo isso com estacionamento gratuito na rua Alexandre Fleming, a poucos metros da Igreja Matriz. O que você está esperando? Camelódromo de Itajaí. O melhor preço da cidade está aqui. Detetização é assunto sério. A Jumo Detetizadora tem 15 anos de experiência. Se livre dos insetos, ratos e baratas que te atormentam e podem causar danos à saúde. Chame a Jumo Detetizadora. Preparada para atender casas, condomínios, shoppings, hospitais, hotéis e indústrias pesqueiras. Também descontaminamos o seu reservatório de água. Ligue 3264-0239 ou 99611-3666. Venha desfrutar do melhor da gastronomia na Churrascaria Estação 101. A qualidade do serviço, do atendimento e um ambiente que oferece 288 lugares. São alguns dos diferenciais que você encontrará. A Churrascaria oferece buffet de saladas e pratos quentes, rodízio de carnes assadas e sobremesas. Telefone 47-3390-0101. Na BR-101, quilômetro 118, anexo Hotel Estação 101.
Barbearia tradicional para homens de bom gosto. Aqui você encontra um atendimento especializado e profissionais qualificados, materiais esterilizados, um ambiente climatizado no melhor estilo retrô. Conheça o cartão Fidelidade. O sexto é por nossa conta. Agende seu horário pelo aplicativo app Barber ou pelo telefone 3045-6828. Rua Almirante Barroso, número 180, Centro, Itajaí. Barbearia tradicional para homens de bom gosto. O bairro Cordeiros ganhou uma farmácia completa. Farmácia RR Popular. Ampla, bonita, aconchegante, com farmacêutico presente o dia todo à sua disposição. Nós da Farmácia RR Popular vamos até a sua residência. Isso mesmo. Solicite seus produtos pelo teleentrega 3346-2199 e WhatsApp 99960-2199. Conheça também nossa linha de perfumaria. Vamos encantar você. Farmácia RR Popular. Santa Catarina é um palco natural para esportes como surf, kitesurf, parapente, mountain bike, corrida de aventura, rafting ou rapel. Para fomentar a criação de polos desses esportes de ação e natureza, já está em vigor uma lei discutida e aprovada aqui no Parlamento. Entre os objetivos estão a capacitação de guias turísticos e o incentivo à formação de escolinhas esportivas. Sabor inconfundível, ambiente aconchegante. Isso você só encontra no restaurante Pizzaria Vovozena. Do almoço ao jantar, estamos sempre prontos para te proporcionar momentos deliciosos com as nossas tradicionais receitas de família. Aberto de segunda a segunda, das 11 às 14 horas para o almoço. E de terça a domingo, das 18 à meia-noite para pizzaria e happy hour. Venha aproveitar com a família e amigos. Restaurante Pizzaria Vovozena. Delivery pelo telefone 3248-4394. Olá, você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. TVBE Entrevista. Oi, gente, olha só, estamos de volta para mais um bloco do programa TVBE Entrevistas, falando sobre autismo. Eu ia falar com você sobre autismo e também sobre os perigos da internet na educação do seu filho, na formação psicológica do seu filho. Já estou vendo que não vou conseguir falar sobre isso, então eu vou ficar só sobre autismo nesse programa e já fiz o convite para o doutor Marcelo, né, doutor? Sim. E numa próxima oportunidade o doutor vai vir aqui para a gente falar um programa inteiro sobre a internet, a importância do controle dos pais, da presença do pai na educação do seu filho e nesse controle da internet. Pode ser, doutor? Pode ser. Está confirmado um dia desse? Vamos fazer? Você está de prova, amigo. Você está de prova. O doutor Marcelo disse que vem. Se ele não vir, eu venho ao vivo aqui e digo para você, ó, liga lá na clínica, passa o telefone. Essa, Rafa. Doutor, vamos lá. A gente estava conversando que muitos pais, eles idealizam um filho perfeito. Né? E quando acontece de vir um filho que ele tenha alguma deficiência, por mais leve, que por menor que seja... Alguma dificuldade, não precisa nem ser uma deficiência, porque uma dificuldade. Crianças com dificuldade de aprendizagem, que a gente já gera um mal-estar. Já gera uma angústia nos pais, porque aquele filho, poxa, eu sempre fui muito bom na escola, e por que ele não vai... Né? E quanto mais é essa pressão, né? Só para falar da relação entre o comportamento de um, quanto mais o pai e a mãe ficam angustiados, mais difícil fica para a criança. Isso pode prejudicar num caso de autismo? É que no caso de autismo é um pouco mais complexo, né? Então, o que acontece é que os pais olham para a criança e não conseguem interagir, ou recebem aquela notícia, é autista, uma criança pequena, e já acha que o filho está condenado a ficar com os sinais clássicos do autismo, que é o autismo lá de 1940 ainda, que é o que gerou
o diagnóstico inicial, que é aquele autismo severo, de bater a cabeça na parede, né, ou de se machucar, de não conseguir falar, gritar, não conseguir desenvolver nada, né? Então, eles ficam com essa ideia e acham que é um caso perdido, né? Eu vou fazer uma e pergunta não é exatamente isso. Com as estimulações adequadas, com alguns comportamentos como esse de bater, a gente conseguir trabalhar nas terapias para que troque isso por um outro tipo de comportamento, né? Porque são reações que a criança faz para tentar resolver uma coisa que ela não está dando conta. Então, se a gente troca, melhora. O autismo, doutor, ele, tipo assim, é uma pergunta meio inocente, meio boba. Mas olha só, o autismo, a criança ela nasce com grau médio, leve e mais extremo, ou ela pode desenvolver no decorrer da vida? Os níveis, né? 1, 2 e 3, leve, médio, moderado e alto, é que são os níveis de dependência. Então, uma criança muito dependente da ajuda de um adulto, né? Pode ser um adulto com autismo também, mas uma pessoa que tem autismo e é muito dependente, ele não consegue ir ao banheiro, ele não consegue comer, ele não consegue fazer nada, ele vai estar no grau severo, no nível mais severo. E uma pessoa que consegue fazer certas coisas fica no moderado, e no leve vão ficar as pessoas que conseguem fazer quase tudo, né? Como eu, você, às vezes muito melhor, né? Dependendo do que ele gosta, né? Dependendo se o foco dele está os mais leves, os que têm altas habilidades, eles acabam desenvolvendo muito. Eu gosto de planetas, então ele vai saber tudo sobre o planeta, muito mais do que um professor possa explicar quando é criança ainda. E tanto que ele vê vídeos, ele estuda, ele lê tudo, aparece tudo na frente dele, se tiver planeta, ele está aprendendo. Então ele vai ser um mega especialista em planeta. Então ele vai entender tudo de planeta, ou de geografia, ou de história, seja do que for. Então, esse seria o leve, né? E por que é difícil também manter ali? Porque se a criança tem autismo, tem um diagnóstico de autismo, e ela começa a fazer as terapias, ela começa a ir desenvolvendo alguma forma de comunicação. No início é mais uma comunicação sem muitas palavras, mais rudimentar, mas se a gente vai trabalhando, se tem bastante tempo para trabalhar, e todo o entorno ajuda, né? Porque não adianta trabalhar num atendimento clínico e depois na escola a criança sofre bullying, né? Porque acontece uma série de problemas. Mas com as estimulações ele vai mudando de grau, né? Ele vai passando para um moderado, para o leve, isso vai alternando. E tem os problemas também. Assim como a gente tem problemas de momentos na vida que a gente está mais ativo, mais disposto, mais funcional, e tem momentos que a gente está... Né? Quando está mais estressado, problemas, a gente fica menos funcional, os autistas também vão passar por esses problemas. Então, eles podem mudar, né? Se ele estiver muito irritado, chega na adolescência, muda os hormônios, aí ele começa a ter mais descontroles, ele vai ter mais estereotipias. Então, ele tinha melhorado bastante, de repente ele começa a piorar de novo. Então, tem que tomar uma medicação para controlar o humor, para conseguir dormir, para diminuir a agressividade. Então, são vários fatores que influenciam nessa mudança de estágio 1, 2 e 3, o leve até o severo. Ou seja, então, faz sentido a minha dúvida, que se a criança tem um autismo de grau leve, se não for trabalhado de forma correta, tiver um acompanhamento correto, ela pode agravar esse quadro. Sim, agrava porque o desenvolvimento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, é uma coisa que vai evoluindo. Então, no começo, o que se exige de uma criança, no começo da vida dela, é muito pouco. Mas com o passar do tempo, as exigências em torno da criança são maiores. Uma criança de 10 anos, eu já espero que ela leia, que ela escreva. Então, haverá uma pressão para que isso ocorra. Se for um adulto com autismo, eu vou esperar que ele consiga se inserir no mercado de trabalho, que ele namore, que ele case. Então, vão ser muitas outras pressões que vão agir sobre aquele ser, né? Então, ele vai passar por dificuldades, né? Então, as dificuldades são maiores, né? Hoje, se a gente pegar um caso mais famoso, assim, que é bastante comentado, seja na TV ou nas redes sociais, é o caso daquele filho do Marcos Mion, daquele apresentador da Record lá, de São Paulo. Ele é um grau mais médio, leve? Eu não sei como é que ele está, né? Mas ele deve estar na faixa do moderado ali. Né? Mas como ele tem todos os recursos, né? É uma outra situação. É como eu estava falando para ti no intervalo, que se a gente está lá nos Estados Unidos, né? Que tem uma outra estrutura, está na Europa, em algum país que tem uma outra estrutura de apoio, né?
do Estado, e as famílias têm um outro poder aquisitivo, dá para se manter 40, 60, 80 horas de terapias intensivas por semana. Então, dá para conseguir bastante desenvolvimento, dá para melhorar bastante, que não é o que não acontece com a maioria da população, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, não tem como. Eles fazem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, quando podem gastar mais, fazem todas as manhãs, 1, 2 horas, 3 horas, né? E quanto antes fizer e quanto mais fizer, menos vestígios, né, dependendo da evolução da criança, menos vestígios de autismo vai ficando nela, vai ficando mais leve. Outra pergunta que pode soar até meio inocente para ti, meu amigo. Qual a importância do amor dos pais? Não é uma pergunta inocente, né? Porque quando a gente fala de amor, a gente está falando de uma emoção, né? Sim. Quando a gente fala de amor, a gente sente muitas coisas boas dentro da gente, né? E isso muda toda a nossa fisiologia, deixa a gente funcionando de um jeito muito mais empático e muito mais simpático, né? A gente consegue se colocar melhor no lugar do outro. Sim. E a gente consegue atrair os olhares do outro, né? Então, e a criança, né? Ainda mais uma criança hipersensível em algumas áreas e menos sensível em outras, ela percebe quando a gente está desregulado. Então, se eu estou irritado, se eu estou estressado e vou trabalhar com uma criança, ela vai reagir a esse meu estado emocional. Agora, quando eu estou muito bem, o amor é o estado mais pleno de preenchimento, de que nada no mundo importe, né? Eu estou com a felicidade toda dentro de mim. Exatamente. Né? Então, se eu tiver assim, eu consigo muito mais transmitir isso para a criança. Não é uma coisa de energias cósmicas passando, é uma coisa de verdade, sabe? Eu olho para a criança, ela sabe que eu estou olhando para ela, né? Se eu olho para ela com amor, ela sente aquele olhar. E que vai tranquilizar. E ele vai tranquilizando. Um abraço de alguém que ama é diferente de um abraço de alguém só educado vai lá e abraça. Beleza, como você tá? Ele está dando um abraço porque está sendo politicamente correto, como você falasse no começo. É diferente, quando a gente dá um abraço, a criança vai sentir. E tudo que um autista precisa quando ele se desregula é de alguém que ajude ele a encontrar o sossego, a calma, né? O conforto, dizer está tudo bem. Às vezes a gente não consegue dizer com palavras, mas com um abraço é possível. Né? Existe, para quem está em casa agora, possa ter alguma dúvida, né? Tem uma criança recém-nascida, poucos dias ou meses, quais são, qual é a dica, doutor, que você daria para essa pessoa? Assim, uma dica mais ampla, claro. Que eu sei que o ideal seria ir procurar um profissional, mas qual é a dica mais ampla, assim, que você poderia dar para essas pessoas que estão assistindo? Para observar a criança? Isso. Acho que a gente fala, na maioria das vezes, né? Tem que prestar atenção no olhar, porque uma das primeiras coisas que um bebê já deve fixar é o olhar, né? O olhar num objeto, um olhar principalmente na figura materna, que é quem dá o alimento para ele, quem dá o afeto, quem dá esse amor, né? E é o primeiro contato com o mundo externo. É o primeiro contato com o mundo externo. Ele saiu de dentro da mãe, aqui tudo né? Para qualquer bebê, tudo é novo e tudo é assustador. Qualquer barulhinho, um carro que passa na rua é assustador. Então, um barulho muito alto, um grito, uma luz forte, qualquer coisa que atinge os sensores dele é assustador. E a voz ele vai reconhecer a da mãe, porque ele já ouviu falar muitas vezes. Então, essa mãe conseguir perceber que o bebê não está fixando o olhar nela, não está fazendo esse primeiro contato, né? Que é difícil essa comunicação entre mãe e bebê. Quando começa a sentir uma certa dificuldade, a gente tem que procurar ajuda. E aí temos um outro problema, que hoje em dia, com as tecnologias, celular, com as pessoas, mãe e pai trabalhando, né? A gente vive num mundo muito agitado, muito intenso. É difícil, às vezes a mãe está dando de mamar, mas ela não está ali. Não está prestando atenção. Não está prestando atenção, porque está pensando num problema, porque está nervosa, porque os primeiros meses do nascimento do bebê são aqueles meses que o sono não se regula e ela já está preocupada que ela vai ter que voltar a trabalhar, na maioria dos casos, daqui a 3, 4 meses. Onde ela vai deixar o filho? O que vai fazer? Já começa a surgir um monte de preocupações, às vezes não tem todo aquele apoio que antigamente se tinha, né? Minha família, ajudar, todo mundo. Hoje em dia nem do pai, às vezes. É difícil, o pai não está ali, porque daí se a mãe não está podendo, o pai tem que fazer o dobro do trabalho. Então, já há uma dificuldade ali, então não se percebe muita coisa. E aí acaba terceirizando para que a escola vá perceber, né? A creche ou a escola. E a escola tem outro problema, que a escola tem 20 crianças numa sala para perceber. Então ela percebe os sinais, mas se a criança não for daquela que vai
ter estresses muito grandes, se for aquela que fique mais ausente, ela vai passando batido, sabe? Se for casos mais leves, vão passando batido. Não, só para falar, o sorriso, que é uma coisa que também é um sorriso social, tem um sorriso que é de imitação no começo, mas depois tem um sorriso social. Todo lugar que ela chega, ela vai dar uma risadinha se tiver alguém sorrindo. Porque a criança já percebe a boca, que uma boca de sorriso é uma boca de coisa boa. Sim. Então, todo mundo que ela olhar, ela vai começar, opa, tem... Então, ela já está fazendo um sorriso social. Se a criança não faz isso, se a criança não escuta, né, não tá brincando ali, a gente fala, e ela, apesar de ter feito todos os testes, está tudo funcionando, ela não dá bola para ti, quando vai ficando com 6 meses, 1 ano, né? Não vai mostrando sinais de que não está interagindo. Então, precisa procurar algum especialista só para garantir, porque esse é o momento melhor para se agir. Mesmo que não seja um autismo, algum sinal, algum déficit causado pelo ambiente já está atrasando algo. E aí pode atrasar a linguagem, que é a primeira coisa que vai aparecer lá pelo 1 ano e pouco, 2 anos. Aí a criança não está falando e aí já começa a desconfiar que é autismo e às vezes não é. Só demorou tanto para interagir com ela que ela está demorando agora para falar. Então, vai falar com 3,5, 4. Ou seja, criou-se um problema. Criou-se um problema. Então, a gente não sabe. Mas se estimular antes, com certeza ajuda. Pode evitar isso. Pode evitar vários tipos de consequências ruins, né? Para quem precisar mais informação, quiser conversar com o doutor, onde que a pessoa pode encontrar telefone, alguma página no Facebook, alguma coisa na rede social? É só procurar a Clínica Espaço Aprender na internet. A gente tem página no Facebook, tem o site. Então, Clínica Espaço Aprender. Isso, a gente tem lá terapeuta ocupacional, tem 2 terapeutas ocupacionais, tem fonoaudióloga, que é como se trata de linguagem, porque uma das consequências do caso do autismo é uma dificuldade, se tem dificuldade de interação já corporal, isso se propaga depois na hora de adquirir a fala. Então, a linguagem falada também vai ter suas dificuldades, pode atrasar bastante. E aí depois a gente tem o acompanhamento psicológico, psicopedagógico. Então, é um acompanhamento bem completo, vocês sabem. A gente não tem médicos, né? A gente não também tem... não é o caso, no caso. É que tem dificuldades que precisam do médico, né? Quando já é mais alto. Porque, por exemplo, no Brasil, quem vai dar um diagnóstico não vai ser um psicólogo, não vai ser um terapeuta ocupacional, não vai ser um fonoaudiólogo, não vai ser nenhum tipo de terapeuta. Só um médico pode dar um diagnóstico. Do autismo, no caso. Do autismo, de qualquer doença, né? Então, o manual de diagnóstico é para os psiquiatras, né? Então, é só um médico psiquiatra ou um médico que tem a formação médica que vai dar um diagnóstico. Tem médicos que pedem uma avaliação por multiprofissionais, que é o ideal, porque é difícil para um médico, numa consulta ou 2, como não tem exames para fazer, não dá para fazer um exame de laboratório e dizer, tem isso, não dá. Então, ele tem que mandar para uma equipe multiprofissional para fazer as avaliações e ver, tem sinais disso, disso e disso. Manda-se tudo para ele, ele vai dizer, realmente é autismo. E esse diagnóstico é importante, como tu falasse da legislação, porque eu preciso ter esse diagnóstico se eu quiser entrar na justiça. É verdade. Sem o diagnóstico, eu não consigo fazer ações na justiça. Sem o diagnóstico de um médico, eu não consigo nem com o meu plano de saúde exigir o tratamento. Exatamente. Porque o plano de saúde tem as suas restrições, porque ele descobre uma mensalidade não para fazer múltiplos tratamentos. Quando sempre usa o mínimo possível. Sim, a ideia é essa. Mas, no caso do autismo, tem que se fazer o contrário. Então, precisa garantir esse atendimento. Então, é uma das formas de se garantir os seus direitos, né? Exatamente. Então, por isso que é importante ter o médico também, né? Mas doutor, aí, todo mundo tem que passar por todo mundo. Vou te agradecer, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Vou te convidar, que já ficou o convite, uma próxima vez a gente falar sobre os perigos da internet. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Foi meu. Prazer foi meu. Entre nas redes sociais, procura lá. Clínica Espaço Aprender. Espaço Aprender, e você pode entrar em contato. Muito obrigado para você. Quero encerrar mandando um abraço para a Raquel, para a Lúcia, para o Rodrigo, todo o pessoal do Supermercado Lúcia que está sempre ligadinho aqui.